1973, esse foi o ano em que o bar Country Blues e Bluegrass, ou CBGB, foi fundado em Nova York por Billy Crystal, um antigo amante das músicas nativas americanas e já dono de outros bares aí que deram uma fracassada. O intuito do novo empreendimento era chamar a atenção dessa cena de country e blues. Como o nome já diz, 4 nova-iorquinos mudaram o rumo de Crystal ao pedirem pra tocar no local. Os caras eram, assim, ninguém menos que a banda Television. Alguns meses depois foi a vez do grupo ali Angel and the Snakes, que um tempo depois mudaram o seu nome para Blonde. Assim, outros nomes como Ramones, Pat Smith e Brad Brands montaram suas apresentações por lá. Ali nascia o punk rock. Muito famoso e bem diverso, o movimento começou no pequeno palco ali do CBGB e logo estourou ali pelo mundo, protagonizado, além dos artistas já citados, por bandas como New York Dolls, Dead Boys e Misfits, que também tocaram ali nesse bar. Mais que um ritmo, o punk foi adotado como um movimento cultural onde se tem ideias ali revolucionárias, exibindo os problemas sociais enfrentados pelas pessoas na época e beirando ali o anarquismo. A cena de Nova York com certeza foi pioneira nesse sentido, mas um tempo depois, só em 77, foi a Inglaterra que experimentou o boom do punk com o polêmico Sex Pistols que, assim, dispensa apresentações. A atitude, entre aspas, fuck off do antes rebelde, hoje velho reaça Johnny Rotten e o famoso Sid Vicious no baixo influenciaram a instauração do punk no Reino Unido, sendo responsáveis por apresentar a cena para diversos jovens na época que mais tarde iriam formar bandas fundamentais ali pro gênero como Buzzcocks e o The Clash. Um ponto aqui pra gente pensar é que dentro do punk as bandas têm seu próprio som. Se a gente comparar as influências latinas do The Clash com a rapidez do Ramones ou até as baladas do Blonde, poucas semelhanças parecem ali que vão surgir. Mas assim, o que os une dentro dessa classificação? Uma coisa é, o ponto mais forte do punk é a atitude. E é essa atitude que chocou diversos adultos e cativou as gerações mais novas da época, onde se encontravam todos os artistas ali dentro do movimento. E como tudo o que chama a atenção dos jovens, o gênero foi crescendo e crescendo, chegou ali no mainstream, invadiu os festivais, arenas e também casas de shows. A fama e visibilidade consolidaram várias dessas bandas como fundamentais dentro do rock em si. A diversidade de influências e sons tornaram o punk ali realmente bem distinto, com características diversas ali para cada cena. Por exemplo, o punk russo, mais sombrio e melancólico, diverge muito com o brasileiro, que é bem mais elétrico e algo mais provocador. Assim, a gente pode ver que cada movimento meio que teve ali a sua particularidade. Isso fez com que variantes do gênero ali fossem criadas, como o hardcore, que é uma vertente mais raivosa, urgente, soco na cara, e o new wave, que é algo mais próximo ao pop, com o sintetizador e aquelas batidas mais contagiantes. Mas se a grande possibilidade de sons pairava ali no estilo, um novo marco veio para ampliar ainda mais esse horizonte dentro da música. O post-punk ou post-punk, como muitos chamam. No final de 77 e no começo de 78, o reconhecimento de algumas bandas fundamentais deram origem a esse que alguns consideram, além de um gênero ou estilo, uma fase. A partir dessa época, muitos artistas ali mesclavam o já conhecido punk com todos os ritmos que a gente pode imaginar, mas assim, vamos por parte. Provavelmente uma das bandas mais emblemáticas dentro do post-punk é o Joy Division. Formada ali por amigos a partir de um show do Sex Pistols, o grupo ficou mundialmente conhecido por misturar o punk e o rock alternativo com aquela aura melancólica, com bastante sintetizador, que casa super bem ali com o tom grave da voz do vocalista, o Ian Curtis, que infelizmente, né, acabou deixando a gente muito cedo. As canções cheias ali de emoções dos vocais, instrumentais que destoam dos convencionais acordes ali que formam aquele som característico, bem fácil de reconhecer, mas cheio de camadas. Outro grupo importante dentro do post-punk é o Siouxsie and the Banshees, que contava na sua primeira formação com o Sid Vicious na bateria e, claro, o Siouxsie Six. A vibe meio eletrônica, mas com traços ali do punk e carregada de baixos graves, também transformaram a banda em lendas do rock em geral. Seus álbuns, por exemplo, influenciaram grandes nomes dentro da música mundial, como o Radiohead, U2 e The Smiths. Mas, assim, talvez a banda mais inovadora dentro do movimento e que muitas
pessoas têm dificuldade em colocá-la simplesmente como post-punk, new wave ou até mesmo rock, seja o Talking Heads. Criados em Nova York, eles foram pioneiros ali em mesclar estes gêneros ali com bases eletrônicas e música africana. É bem diferente, né? Mas assim, deu muito certo. Além da David Byrne, já é um espetáculo por si só, apenas basta, né, dar uma olhada ali nas suas apresentações solos, mas o resto da formação não fica muito para trás não. A baixista Tina Weymouth, por exemplo, tocou lá no Rock in Rio em 85 junto com o B-52 em um show histórico. Juntos eles construíram verdadeiras obras-primas dentro do rock e da música em geral, como os álbuns Remain, Light e Fear of Music. A gente poderia ficar aqui por horas e horas só falando dessas e de todas as outras bandas que se encaixam no gênero, pois assim, cada uma tem o seu estilo e maneira de fazer música. The Cure, Bauhaus, Gang of Four, Slint, Husker Du são alguns dos outros nomes de peso que surgiram a partir desse movimento. Mas o que a gente quer deixar claro aqui é, a variedade entre os sons dentro do post-punk é tão grande que se torna difícil de defini-lo como isso ou aquilo. E é esse o motivo pelo qual muitos ainda acreditam como uma fase contando do final dos anos 70 pra frente. Portanto, assim, tentar comparar o punk com o pós-punk é muito difícil. Existem bandas que se parecem, outras ali que têm sonoridades completamente distintas dentro até da mesma identificação. Entretanto, voltando lá nos anos 70, existia uma certa treta entre o estilo de vida adotado por cada movimento. A valorização da cultura de rua, anarquia e rebeldia escancarada no punk se deparava com um certo intelectualismo e refinamento no som do post-punk. Tipo, não que eles fossem rivais ou algo do tipo, mas era um ponto que certamente diferenciava seus seguidores na época. Tá, vamos pensar então na música atual. A gente consegue encontrar diversas misturas de sons, movimentos e também estilos. Na verdade, é isso que causa inovação dentro do cenário musical em que a gente está inserido. Mas Ale, como que a gente pode então identificar o punk e o pós-punk nos lançamentos dos últimos anos? É simplesmente você observar como os artistas se definem. Esse é o melhor caminho e evita que a gente coloque alguma determinada banda em um lugar em que pra ela assim não pertence. Afinal, a gente já viu aqui que não existe uma regra certa pra gente falar desses dois estilos. A gente separou aqui alguns artistas pra tentar exemplificar como essa mistura ainda é presente hoje em dia e também pra ficar a recomendação, pois assim, todas essas bandas aqui que a gente falar são bem da hora. Formado em Minsk, na Bielorrússia, o Molchat Doma ganhou bastante fama recentemente com seu post-punk ali cheio de sintetizadores, batida meio eletrônica e uma vibe ali meio dark que conquistou muita gente pela internet. O som, que parece ter saído, sei lá, dos anos 80, aposta nessa aura obscura e cria verdadeiras baladas, vamos dizer assim, estilo meio deep web, sabe? Os caras assim, eles mandam muito e ainda apresentam uma cena que possui diversas bandas vindas lá do leste europeu. Com 3 álbuns já lançados, eles prometem ser um dos nomes que vão manter essa sonoridade ali nublada, atual e bem necessária. Vale a pena você ficar de olho neles e também dar uma pesquisada pra tentar entender as letras que são igualmente carregadas nessas questões ali existenciais. Talvez o nome mais polêmico aqui dessa lista é as meninas do Shy, que fazem um som que é basicamente pop, mas misturando com o punk, hip hop e até hyperpop. As 4 japonesas apostam nessa variedade de sons e, mano, assim, dá muito certo. Elas são divertidas, elas são alegres, as músicas são o oposto do que a gente espera ao pensar em rock e punk, mostrando que subverter esses estilos é importante pra gente manter eles vivos. O grupo, que já foi considerado o novo Cansei de Ser Sexy, possui letras que tratam de autoestima, aceitação e da pressão sofrida dentro da sociedade japonesa pela busca do kawaii, que é a fofura. Muitos vídeos que viralizaram pela internet mostram muitas meninas se transformando em procedimentos dos mais simples aos mais complexos nesse padrão estabelecido por lá. E é justamente isso que o Shy critica em suas letras e em seus shows. Para elas, o ato de ser kawaii significa atingir o amor próprio sem se deixar vencer pelo que é visto como ideal, principalmente para as mulheres. Para elas, o ato de ser kawaii significa atingir o amor próprio sem deixar de vencer pelo que é visto como ideal, principalmente para as mulheres. Que é a atitude mais punk do que essa nos tempos atuais. Então assim, mano, vai escutar as minas do Shy, velho. Donos de um dos melhores álbuns de 2021, se não o melhor, o grupo é um dos mais que mistura sons e influências aqui nessa lista disparadamente. Tipo assim, eles vão do post-punk ao jazz, do noise à música judia. É sério, assim, é muita coisa. E o resultado é assim, é um dos sons mais loucos e inovadores dos últimos anos. Na verdade, toda a cena inglesa atual é muito rica e tá levando o rock pra frente, assim, em diversos sentidos. Basta você dar uma checada no YouTube em algumas performances dentro da casa de shows,
Brothers Windmill, do bairro de Brixton, em Londres, e assim, você pode tirar ali suas próprias conclusões. Assim, o que tá fermentando lá é simplesmente incrível, e dentro desse cardápio de bandas a gente encontra o Black Country New Road, que é assim, mano, simplesmente foda. Além da gente encontrar bateria, teclado, guitarra, baixo, vocal, a violinista Georgia Ellery e o saxofonista Lewis Evans adicionam ao mesmo tempo um refinamento e assim, cara, uma distorção nas suas músicas. Os 7 membros realmente sabem como fazer canções belas, mas assim, caóticas, que são experimentais, mas assim, é muito fácil de você gostar. Aqui a gente pede licença aos artistas mais novos, mas a gente não pode deixar de falar das lendas do punk brasileiro. Sandra, Rosália e Ana Machado formaram as Mercenárias, que é um dos grupos pioneiros em nosso país ali dentro desse gênero. Com apenas 2 álbuns, Cadê as Armas, de 86 e Trashlands, de 87, e uma dispensa da gravadora bem injusta, a banda assim simplesmente acabou meio logo. Porém, de 2012 pra cá, elas voltaram pra ativa e fazem um show ali e aqui, sabe? Realmente você não encontra ela assim no mainstream. Porém, assim, é só você dar uma olhada nos vídeos dos shows que logo dá pra perceber assim que quem curte vai curtir muito. A sonoridade é pesada, com letras bem diretas que atraem um público típico do estilo e assim, já prepara a gente pra fazer um mosh, tá ligado? A volta mais do que necessária mostra o quanto são fundamentais dentro da cena do punk brasileira. Vale a pena você conferir o som e também dar uma força não só pra elas, mas assim, pra toda a cena nacional do punk. A gente não poderia ficar sem citar elas, mas a gente sabe que existem assim, diversas outras bandas por aí e muito boas. A gente entende o quão diverso o universo musical pode ser. Dentro de um gênero existe um estilo, dentro de um estilo existe uma vertente. E assim vai, cada um buscando algo novo, descobrindo combinações ou repaginando os moldes tradicionais. É importante lembrar que foi assim que o rock se tornou tão inovador e respeitar as novas gerações que estão fazendo o mesmo. É óbvio que o sucesso não é o mesmo, o punk e o post-punk não tocam mais nas rádios e não dominam as paradas e os charts. Mas assim, desde quando isso definiu qualidade? Mas assim, foi desse jeito que os clássicos surgiram, arriscando, apostando e sempre caminhando pro futuro.